Olha, em Santa Catarina, o número de mulheres é quase 3% maior do que o de homens, sabia? Isso dados de acordo com o IBGE. E aqui em Joinville, o cenário não é diferente não, viu? São mais de 313 mil mulheres para cerca de 302 mil homens, ou seja, mais mulheres que homens. Mesmo com a predominância feminina, ainda é preciso aumentar a presença, viu, de mulheres em alguns setores. Especialistas dizem, afirmam, é preciso desenvolver políticas públicas para acabar com a tão falada desigualdade. Agora, então, na reportagem, você vai entender melhor esses números e ver também que, a população idosa é uma realidade concreta agora com os números. Ela está aumentando. A Maria Aparecida tem 41 anos, mora em Joinville, no norte de Santa Catarina, e tem uma rotina de constante atenção com a saúde. 6 meses eu faço os exames, para ver como é que está a minha saúde. Com a idade que eu já estou, eu tenho que ter um cuidado. Ela faz parte do grupo de mais de 3.859.000 mulheres que vivem em Santa Catarina, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O censo 2022 aponta que o número de mulheres é quase 3% maior do que o de homens no estado. O mesmo acontece no país. São cerca de 6 milhões de mulheres a mais do que homens. Atualmente, elas representam 51,5% da população brasileira. Isso significa que são, em média, 94 homens para cada grupo de 100 mulheres, enquanto em 2010 eram 96 homens para cada 100 mulheres e em 1980, 98 homens para cada 100 mulheres. Isso mostra uma tendência histórica de predominância feminina. O Instituto diz que um dos motivos é a alta taxa de mortalidade de homens em todas as faixas etárias. Para esse mestre em ciência política, mesmo com o alto número de mulheres, ainda é preciso aprimorar políticas públicas para elas. Mulheres são a maioria. Mulheres participam um pouco da política. As mulheres têm que se cuidar mais com relação a um tipo de câncer ou com relação à violência contra a mulher. Então, cabe tanto o poder municipal ao federal fazerem investimentos de fato para a proteção dessas mulheres. O relatório atualizado pelo IBGE também revela que em 12 anos a idade média da população de Santa Catarina aumentou de 30 anos para 35. Pessoas com idade entre 30 e 39 anos são maioria no estado. Entre homens e mulheres nessa faixa etária, são mais de 1.272.000 pessoas. Os novos dados divulgados pelo IBGE colocam o país, os estados e municípios assim, de frente ao espelho. As informações podem ajudar os nossos governantes a desenvolverem políticas públicas efetivas para a população. Sem esses números, estaríamos no escuro. É um atributo, não político, mas de essencial para a administração pública, porque é por meio desses dados que você pode acompanhar se a gente está desenvolvendo o país e mais, uma coisa que pega muito hoje em dia, se os gastos públicos que são necessários realmente estão gerando algum efeito positivo. O IBGE descobriu também que entre 2010 e 2022, o número de idosos com 65 anos ou mais aumentou cerca de 57%, resultado de uma população que tem se cuidado mais. Dona Suance, de 85 anos, sempre cuidou muito da alimentação. Vida boa com meus familiares, alimentação boa, eu durmo bem, eu durmo cedo. Tudo relacionado à qualidade de vida, não é? Se a gente acabou de ouvir que são necessárias políticas públicas, reduzir a desigualdade, já que as mulheres estão se tornando maior e comprovadamente nos números de acordo com o último censo, políticas públicas também para essa faixa etária que passa dos 60, tem crescido e a tendência é crescer ainda mais nos próximos anos, tanto é que a realidade já é cada vez mais comum encontrarmos um lar de idosos, um lar de permanência aos idosos pela cidade.
E isso tem se tornado por conta de uma demanda, assim como o serviço também do cuidador de idoso, serviço qualificado. Então, como pensar em políticas públicas? Qualidade de vida, opções de lazer, de saúde, de prevenção, também é essa população que está envelhecendo. O censo vem aí para isso, para a gente ter esses números, embasar e pensar em políticas públicas. Quando a gente fala em políticas públicas, saúde, educação, segurança, lazer, que é sim necessário. E no caso das pessoas que estão com mais idade e também das mulheres, como a gente viu aí. Se somos a maioria, é preciso sim traçar esse caminho também.